Meus irmãos, é com alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, quando estamos aqui mais uma vez para comentarmos uma lição nesse terceiro trimestre, quando estamos revisando a lição jovens do segundo trimestre do ano de 2020, diante da última situação aí que estamos vivendo com essa pandemia. A superintendência da escola dominical, com o aval do nosso pastor presidente ali na igreja sede, resolveu tomar uma decisão para nós estarmos recapitulando o segundo trimestre do ano de 2020 nas classes de adulto, com a lição de jovens, e invertendo para a lição, comentando a lição de adulto na classe dos jovens. É uma alegria imensa quando nós estamos participando para aprender nesse segundo trimestre, nós, a classe dos adultos, nessa lição tão maravilhosa que os jovens tiveram a oportunidade de estudar, que é a lição com o tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Já foi estudado 11 lições e hoje nós estamos com a oportunidade para comentarmos a lição de número 12, que tem o título As cidades de refúgio são estabelecidas. Louvamos a Deus por essa oportunidade, desde já agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, ao nosso pastor ali na sede, o pastor Davi Pereira Santana, superintendente da escola dominical, na pessoa do pastor Milton Zorati e também do irmão Elder Schimberg. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E a nossa lição tem o texto do dia, ou o texto áureo, baseado no Salmo 46, o verso 1, um salmo bastante conhecido, que nos traz a seguinte expressão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa verdade prática, ou a síntese, né, traz o seguinte tema: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Então ele faz um paralelo aqui, a síntese ou a verdade prática nessa com as cidades de refúgio sendo o nosso Jesus. E o Salmo 46 dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É claro que quando nós estamos precisando de socorro, quando nós estamos precisando de ajuda, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, esse paralelo que a verdade prática ou a síntese da nossa lição nos traz, assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias. A leitura bíblica em classe ou texto bíblico encontra-se em Josué no capítulo 20, versículos 1 ao versículo 6, que nos traz a seguinte expressão: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro ou não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e procurar as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes.
e habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará à vida à sua cidade e à sua casa à cidade de onde fugiu. Essa é a leitura bíblica em classe ou o texto bíblico da nossa lição, tomando como base para comentarmos nesta manhã. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos, dos nossos alunos, das pessoas que estão sendo alcançadas através dessa live, que possa servir de edificação espiritual o comentário desta lição. Temos 3 objetivos importantes na nossa lição. A lição é dividida em 3 pontos, com os seus subpontos respectivos. O ponto de número 1, Deus ordena estabelecer cidades de refúgio, com os 3 seguintes subpontos. Deus cuida do que praticarem o homicídio culposo, o significado espiritual das cidades de refúgio e o perigo de sair da cidade de refúgio. Nesse primeiro ponto, nós temos como objetivo mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. Vemos agora o segundo ponto da nossa lição, com os seus respectivos 3 subpontos, que é o seguinte, o tema: os levitas exigem sua herança. Com os subpontos: a demora em conceder a herança dos levitas, o estabelecimento das cidades dos levitas e a fidelidade de Deus. Nessa segunda divisão, nesse segundo ponto, o objetivo é entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. Agora vamos ao terceiro e a terceira e última divisão da nossa lição desta manhã, que traz o título Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, com os seguintes subpontos: 2 tribos e meia são despedidas, exortação à obediência e o altar junto ao Jordão. Nesse terceiro ponto da divisão da nossa lição, temos como objetivo analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas, ou seja, as tribos que ficavam da além do Jordão depois que o povo de Israel atravessou para conquistar a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada. Então, traz aqui como o objetivo desse terceiro ponto da nossa lição é analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Vamos à introdução da nossa lição. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então, o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Então, o que aconteceu? Quando o povo chegou para atravessar o Rio Jordão, essas 2 tribos e meia chegaram para Josué e falaram o seguinte: olha, é importante que nós fiquemos aqui, porque Moisés deu essas cidades para nós, antes de atravessar o Rio Jordão. Então, houve um consenso ali, claro, com o aval de Deus, para que os guerreiros, os homens de guerra, pudessem acompanhar todas as tribos, atravessar o rio, deixando do outro lado as mulheres, as crianças, os seus gados, e eles deveriam atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra junto com os seus irmãos. Isso aprouve bem a Josué e a Deus, Deus aprovando isso aí, eles fizeram
dessa forma. Os homens de guerra foram todos atravessar o rio, conquistaram a terra, e depois de ter conquistado, chegou o momento deles retornarem para os seus familiares além do Jordão. Por isso que fala as tribos transjordânicas, ou seja, aquelas que ficaram antes do Rio Jordão. O primeiro tema, a primeira divisão, que traz o tema Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Aqui nós temos 3 subpontos. Deus cuida dos que praticam um homicídio culposo, ou seja, é quando não há a intenção de matar, não, ou seja, não é doloso, né? O significado espiritual das cidades de refúgio e o perigo de sair da cidade de refúgio. Então vamos ao resumo da nossa lição nesse primeiro ponto, na sua primeira divisão. Nos diz o seguinte: o acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, ou seja, lugar de salvação, para, obviamente, guardar a sua vida do vingador de sangue. O mais rápido possível ele tinha que fazer isso, antes que o vingador de sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, no caso, né? E, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., como acontece hoje nas penitenciárias, né? Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto, ou seja, ele estaria livre de ser morto pelo o vingador de sangue, que era o parente mais próximo da vítima. Então, ele tinha o direito de tirar a vida desse agressor, desse homicida, mas ele corria até a cidade de refúgio, né? Ali ele era ouvido, era aceito na cidade, passava por um júri, era aceito, atendido ao seu pedido, ele provava que ele não matou, não era um crime doloso e sim culposo, então ele era acolhido na cidade, e enquanto o sacerdote que estava atuando naquela época ele estivesse vivo, ele ficaria ali. Após a morte do sacerdote, ele podia retornar aos seus entes queridos e seguir a sua vida normal. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna. Ou seja, as pessoas que cometem pecado, as pessoas que praticam iniquidade, quando eles estão arrependidos, eles buscam ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus o aceita e daí ele fica livre da condenação do vingador de sangue, no caso, o nosso acusador, que é Satanás, que veio roubar, matar e destruir. Ele lhes tira o fardo pesado, o Senhor Jesus lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, ou seja, um fardo leve. E, em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Ou seja, enquanto o sacerdote vivesse, ele não podia sair daquela proteção. Porque se ele saísse da cidade de refúgio, ele poderia ser alcançado pelo o vingador, né? E ele perderia a sua vida. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade, ou seja, da proteção que ele tinha, né, estabelecido, obviamente, por Deus, na cidade de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue. Ou seja, se ele foi aceito
cometeu o crime, se apresentou na sala de audiência. Ali ele foi ouvido, foi aceito na cidade de refúgio, ele passou por um júri, né? Foi julgado, foi aceito a sua defesa e ele ficava ali guardado na cidade de refúgio. Enquanto o sacerdote vivesse, ele ficaria ali na cidade de refúgio e não podia sair dos termos limites daquela cidade, mesmo enquanto o sacerdote estivesse vivo. Ele não podia sair dos limites de segurança. Se ele saísse dos limites de segurança, o parente mais próximo da pessoa que foi morta, né, mesmo sendo de uma forma culposa, e tirasse a vida dele, ele ficaria sem culpa, o vingador de sangue. Por quê? Porque encontrou o homicida fora dos termos de segurança da cidade de refúgio. Ele só estaria livre de sair dos limites da cidade de refúgio quando houvesse a morte do sacerdote. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso quer dizer o seguinte, meus queridos amigos, meus irmãos, queridos alunos, que nós cometemos pecados, estava mortos em nossas ofensas e pecados, estava separado de Deus e condenado à morte, e condenado à morte. Mas nós chegamos à porta que é Cristo. Confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados e nos acolheu na cidade de refúgio, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, aqueles que são necessitados, assim como nós lemos já no Salmo 46. Então, nós não podemos abandonar a cidade de refúgio. Nós vemos muitas pessoas que se arrependem, aceita Cristo, seus pecados são perdoados, começa a ter uma nova vida e de repente ele abandona. Ele abandona a proteção, ele abandona a proteção de Deus, ele abandona a proteção do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala que enquanto nós somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, sendo obediente à sua palavra, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Nós somos protegidos pelo anjo do Senhor. Mas quando nós deixamos essa proteção, quando nós deixamos o refúgio de Deus, estamos sujeitos, ficamos vulneráveis ao vingador de sangue, podemos dizer assim, que é o nosso inimigo, o nosso acusador. Portanto, muitas pessoas que deixam a proteção de Deus se encontram em vulnerabilidade e muitas delas acabam morrendo e sendo condenadas à morte eterna. Então, tome cuidado. Já que alcançou a misericórdia de Deus, já que alcançou o perdão de Deus, que é o justo juiz, fique debaixo da proteção dele, guardado no refúgio que é o Senhor Jesus, e nunca o deixe para que não venha correr o risco de perder a sua vida e perder ela de uma forma eterna e acabar sendo condenado à morte eterna, distante da proteção e da guarida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa lição traz o tema, a segunda divisão, que é os levitas exigem sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas, o estabelecimento das cidades dos levitas e a fidelidade de Deus. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre as heranças dele. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Ou seja, o comentarista da lição está fazendo um paralelo aqui, porque hoje nós estamos não mais na dispensação da lei, mas na dispensação da graça. Antes era a lei e os profetas, hoje é a graça e a misericórdia de Deus e uma nova dispensação que é a igreja, a universal Assembleia dos Santos, onde Cristo é
cabeça da igreja, e nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo, dessa igreja mística. E hoje não acontece, o que acontece não é diferente. Muitas vezes, os levitas, aqueles que estão a serviço do Senhor, eles passam por necessidade a ponto de ter que interceder aquilo que lhe é de direito, que lhe é devido, conforme a palavra de Deus nos ensina, e fazerem reivindicação, né? É o que o comentarista faz aqui esse comentário. O que aconteceu em Israel também acontece no seio da igreja. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 45 metros a partir da muralha, de 450 metros, a partir da muralha para o pátio e mais 450 metros após a muralha, ou seja, um total de 900 metros no entorno de cada lado da cidade de refúgio. A cidade ficaria no meio, para que ali eles pudessem morar e cuidarem de suas famílias e de seus animais. Ou seja, tinha a cidade e tinha uma faixa de terra de cada lado, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, de aproximadamente de 900 a 1.000 metros de distância para que eles pudessem ali cultivar e guardar os seus animais, né? Tratar dos seus animais ali. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhado por toda a terra prometida. Como os israelitas, os levitas, eram possessão de Deus, Deus o escolheu para que eles pudessem trabalhar em prol da parte espiritual do povo de Israel. Com isso, eles receberam essas 48 cidades, das quais 6 eram cidades de refúgio. 3 ficariam de um lado do Jordão e 3 ficariam do outro lado do Jordão. E mais 42 cidades espalhadas em todo o território de Canaã, para que ali pudesse habitar os levitas, pudessem cuidar das suas famílias, e eles receberiam aquilo que era o dízimo, as primícias que eram levadas, a oferta, e eles sobreviviam daquilo ali. Tinha os seus gados e tinham as suas famílias, e eles cultivavam ali naquele espaço determinado em volta de cada uma das cidades para dar o sustento necessário à sua família. Então, os levitas se dedicavam completamente à obra de Deus. E hoje não é diferente, né? Os pastores, evangelistas, missionários, obreiros, em geral, que se dedicam de uma forma, ou seja, integral, né? Que são integrados à obra, eles têm por direito adquirido pelo Senhor, e a sua palavra nos garante isso, né? Que digno é o trabalhador do seu salário. Aqueles que trabalham na obra, que trabalham no Evangelho, que vivam do Evangelho, isso é um ensinamento bíblico. É claro que tem alguns segmentos que não aceitam esse tipo de coisa, mas é bíblico, é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus fala que quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a palavra de Deus, somos comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E isso faz parte também do ensinamento da palavra de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu e que, enfim, chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-lo. É o que está em Josué no capítulo 21, versículo 43 ao 45. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. É interessante, irmão, nós entender isso, que os rebeldes ficaram
pelo caminho. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, e também o 2 e o 11, entendemos que na condição de membro do corpo, ou seja, membro da igreja do Senhor, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. E na condição de peregrinos e forasteiros nesse mundo, assim como Deus ordenou, colocou um líder, colocou um legislador na nação de Israel para tirá-lo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida, assim Deus estabelece líderes, pastores, né? Líderes eclesiásticos para conduzir o rebanho do Senhor, a igreja. E nós devemos estar sujeitos à obediência aos nossos pastores, porque isso é bíblico, obedecer aos nossos pastores. Estarmos sujeitos aos nossos pastores, a liderança espiritual, aqueles que Deus constituiu para estar à frente do seu povo. E vindo desobedecer, corre-se o risco, como aconteceu com aqueles que saíram do Egito, que não obedeceram, que murmuraram e ficaram pelo caminho e não tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida. Esse é um alerta para nós que somos peregrinos e forasteiros, né? Nesta caminhada. Saímos do Egito, que é o mundo, deixamos tudo para trás para seguirmos uma vida de santificação, de obediência à palavra de Deus, de obediência à liderança que o Senhor constituiu, que são os nossos pastores, para estarmos obedecendo a Ele, cumprindo a palavra de Deus e chegarmos a Canaã celestial, que é a nossa terra prometida, que o Senhor nos prometeu. Isso tudo por meio da fé, da obediência e da santificação. Na terceira e última divisão, nós temos o tema: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, ou seja, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que foi as que ficaram do outro lado do Jordão, ou seja, a transjordânica. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão dele, ou seja, onde estavam as cidades e onde estavam a sua família, o seu gado, que ficou além do Jordão. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Eles não estavam lutando para conquistar a terra para dar aos seus irmãos só, única, exclusivamente. Não, eles estavam lutando a luta, a guerra do Senhor, porque foi Deus que os convocou para essa batalha. Isso é interessante nós analisarmos. Quando Deus nos chama para sermos peregrinos, quando Deus nos chama para fazer a sua obra, para lutarmos em prol de uma causa, lutarmos em prol do reino de Deus, nós não estamos lutando para defendermos homens, mulheres, para galgarmos posições, para nos aparecermos, estarmos nos mostrando, não, aos homens. Nós estamos em uma guerra que foi Deus que nos alistou para essa guerra. Existe um objetivo, é a conquista, é a vitória do dia a dia, é a luta contra as hostes espirituais da maldade. Para isso, Deus nos dá condições, Ele nos deixa as suas armas, as armas espirituais, para podermos lutar a guerra de Deus e conquistarmos a nossa vitória. Então, conforme a determinação de Moisés, Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, que o servo do Senhor vos mandou, conforme Josué capítulo 22, versículo 5. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis
Que grande advertência para a igreja dos dias atual. Está fiel. Ser fiel ao Senhor. E nós podemos ler Hebreus, o capítulo 13, é muito interessante, quando a palavra de Deus nos exorta à obediência, sermos fiéis, sermos obedientes à palavra do Senhor. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 7, nos diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, meu querido irmão, meu querido aluno, você que está nos acompanhando, na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 7, nos diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, ou seja, dos vossos líderes espirituais, né, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17 do mesmo capítulo 13 nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Ou seja, fazer isso gemendo não vos é útil. Então obedeçam aos vossos pastores. Sejam obedientes aos ensinamentos dos vossos pastores. Sejam sujeitos a ele, para que eles façam isso com alegria, para que ele tenha prazer. É um mandamento da palavra do Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina, a obedecermos à nossa liderança, a obedecermos àquele que Deus colocou à frente da obra, a estarmos sujeitos, né, a ele como servos obedientes, esperando a vinda de Jesus, esperando o tempo da nossa redenção, porque isso é maravilhoso. Que não sejamos um peso para os nossos pastores, que sejamos um companheiro, um ajudador. Em vez de trazermos problema, que possamos estar ao lado dele para o ajudar na condução desse rebanho, que é muito árduo, queridos. É muito difícil. Aqueles que se dedicam integralmente para fazer a obra do Senhor, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande. Além deles enfrentarem a guerra espiritual, além deles enfrentarem as labutas do dia a dia, eles precisam de companheiros que estejam ao lado para o ajudar e não para trazer mais problema. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um virtuoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Olha que coisa maravilhosa. Deus ama a unidade. Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 40, nos diz: e João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, queridos, nós fazemos parte de um só corpo. Somos membros de um só corpo. Servimos a um só Senhor. Servimos a um só Deus. Independente da comunidade onde nós estivermos, nós não temos que entrar em conflito com os nossos irmãos, como aconteceu com as tribos, contra essas 2,5 tribos, quando eles, em gratidão a Deus, ergueram um altar para adorar o Senhor, para agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito. E os outros ficaram com um pouco de inveja, julgando mal, achando que eles estavam servindo a outros deuses, que eles já queriam fazer uma divisão ali para ir atrás de outros deuses,
e já fizeram um julgamento precipitado, né? Um pré-julgamento precipitado, e isso quase que trouxe uma confusão, uma guerra entre os irmãos, entre as tribos generalizada, até que eles explicaram por que que eles estavam erguendo aquele altar, aquela coluna, aquele memorial ali. Ah, sim, quando eles entenderam, muitas vezes as pessoas entram em conflito antes de saber a realidade das coisas. Nós estamos vivendo um período difícil, que é o período que antecede as eleições. Então fica aqui um conselho para os nossos irmãos, aqueles que estão envolvidos nesse pleito eleitoral, que haja união, que haja comunhão, que haja harmonia, porque nós temos um objetivo maior. Nós almejamos a Canaã celestial. E todos nós temos o desejo de estar na Canaã celestial. Querido, a salvação já foi pago um preço muito caro. Valorize o preço da salvação. Valorize o preço do perdão dos seus pecados. E que possamos, nós, irmãos em Cristo Jesus, estarmos unidos. O nosso maior objetivo é conquistarmos a nossa Canaã celestial. O nosso maior objetivo é conquistarmos o céu. Foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito. Aleluia. Para isso que o Senhor nos tirou do Egito. Para nós chegarmos à Canaã celestial, que é o nosso objetivo maior. Isso não tem preço. Não existe cargo público, político, dentro da hierarquia, seja ela no executivo, no judiciário, no legislativo, que possa tirar a nossa maior alegria, o nosso maior valor de conquistarmos a nossa Canaã celestial, que é o céu. Então, deixo aqui um conselho para os nossos irmãos, deixo aqui um conselho para os nossos amigos, que possamos estar unidos, que possamos nos abraçar nesse objetivo maior, que é a conquista da nossa Canaã celestial. Vamos à nossa conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele, em Jesus, temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Aonde que a luz tem que brilhar? Aonde que temos de dar testemunho? Aonde que o sal tem que fazer a diferença? Pense nisso e obedeça às lideranças e não perca o seu objetivo maior, que é conquistar a Canaã celestial. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus e que você possa ter um domingo abençoado, juntamente com a sua família, e uma semana de bênção na proteção daquele que pode todas as coisas, daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele não tem só o poder, mas ele tem todo o poder. Ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Moisés. Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus. E esse é o nosso Josué. Deus abençoe. Tenha todos um domingo. Agradeço a Deus mais uma vez, a nossa liderança, ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia. Vamos estar continuando orando pelo nosso pastor, pelo nosso pastor Davi Pereira Santana, pelo nosso vice-presidente, pastor Irineu Siqueira Barbosa, todos os seus familiares e todos os pastores que estão envolvidos nesta grande obra, que é conduzir o povo a Canaã celestial. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Agradeço aqui também a liderança da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Milton Zorato. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.